Este vídeo faz parte de uma série de vídeos que são resumos do livro Segredos do Apocalipse, o Apocalipse através de olhos hebraicos, do autor Jacques Doucan. Quem é Jacques Doucan? Ele é um professor de hebraico e de exegese do Antigo Testamento na Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Quando o assunto é Apocalipse, Jacques Doucan é considerado um especialista. No início do livro, Jacques Doucan ele analisa o autor do livro Apocalipse, João. O nome João é uma palavra em hebraico que significa gracioso e era um nome relativamente comum entre o seu povo. Primeiro de tudo, João era um judeu e falava hebraico. Então, para entendermos o livro do Apocalipse, Jacques Doucan diz: precisamos conhecer a cultura hebraica, que era a cultura ao qual João estava inserido. Na página 10, Jacques Doucan faz duas citações bem interessantes. Ele afirma: o Apocalipse é, contudo, mais hebreu que qualquer outro livro do Novo Testamento. Para entender o Apocalipse, devemos lê-lo à luz das escrituras hebraicas. Não é possível entender o Apocalipse sem estudar o Velho Testamento. João, o autor do Apocalipse, ele é real. Por que ele é real? Há evidências históricas disso. Escritores do primeiro e do segundo século, cristãos do primeiro e do segundo século, afirmaram, testificaram a existência de João. Então o livro do Apocalipse é um livro real, de um autor real. João foi preso a mando do imperador romano Domiciano. Domiciano, ele se achava um deus e queria ser adorado como deus. João, logicamente, se negou a adorar Domiciano. Então João perdeu seus direitos civis e propriedades e foi exilado na ilha de Patmos. Jacques Doucan, ele nos apresenta 4 tópicos bem interessantes que relacionam o livro de Daniel no Antigo Testamento e o livro do Apocalipse escrito por João. Primeiro tópico, a palavra revelação. Revelação é a primeira palavra do livro do Apocalipse. No capítulo 1, versículo 1, João diz assim: revelação de Jesus Cristo. Revelação é a mesma coisa que Apocalipse. Apocalipse é revelar. A palavra revelação, ou verbo revelar, é repetido 7 vezes no livro de Daniel. Por exemplo, em Daniel 2:22, ele diz assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ou seja, há uma conexão entre Daniel e o livro de Apocalipse, que tem como título Revelação, ou seja, Apocalipse. Uma segunda conexão entre os dois livros é que o livro de Daniel ele contém visões proféticas e o livro de Apocalipse também contém visões proféticas. Terceiro ponto, o livro de Daniel ele termina com uma bem-aventurança. Eu vou ler para vocês. Daniel 12, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ou seja, logo no começo do livro do Apocalipse, João começa com uma bem-aventurança. Olha que interessante. Daniel termina com a bem-aventurança e João começa com a bem-aventurança. Olha o que diz João em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Percebam? Bem-aventurança no final de Daniel e bem-aventurança no início do livro do Apocalipse. Uma outra conexão entre os dois livros é que Daniel ele usa repetidamente a expressão eu, Daniel. Ele diz assim: eu, Daniel, entendi pelos livros. Eu, Daniel, olhei e vi. João também utiliza essa expressão. Em João, no capítulo 1, versículo 9, João diz: eu, João, também sou vosso irmão. Percebam a mesma expressão usada para Daniel, para se revelar ali como escritor do livro, como participante ali das histórias e profecias de Daniel. João se utiliza do mesmo termo, falando eu, João. Então há uma íntima conexão entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Qual que é a conclusão básica de Jacques Doucan?
Para entendermos o livro do Apocalipse, precisamos também entender e estudar o livro de Daniel. Sendo assim, para entendermos melhor essa conclusão de Jacques Ducan, eu gostaria de ler algumas citações do autor. Na página 11, ele diz assim: este eco do livro de Daniel, na primeira palavra do Apocalipse, sugere uma conexão especial entre os dois trabalhos proféticos. As revelações de João levam-nos de volta aos segredos de Daniel. Na página 12, Jacques Ducan diz: o Apocalipse alude mais ao livro de Daniel do que qualquer outra porção das escrituras hebraicas. Também na página 12, ele nos diz assim: as semelhanças entre os livros de Daniel e Apocalipse fornecem nossas primeiras senhas de como devemos ler o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Para entender o Apocalipse, precisamos compreender e estudar o livro de Daniel. No livro Segredos do Apocalipse, o autor ele faz uma análise importante sobre a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse, que está lá em Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O autor destaca aqui 3 verbos que estão nesse verso: o verbo ler, ouvir e guardar. Na concepção hebraica, o que significa ler? Ler é muito mais do que fazer uma leitura superficial de um texto bíblico. Ler é entender, é compreender, é se aprofundar no assunto. Então, quando João diz bem-aventurado aquele que lê, ele está querendo dizer bem-aventurado, feliz aquele que compreende, aquele que se aprofunda no estudo das profecias do Apocalipse. E o verbo ouvir? Ouvir, no pensamento hebraico, é muito mais do que escutar. Significa entender, obedecer, de seguir aquilo que está se ouvindo. Bem-aventurado quem obedece. Essa é a concepção aos olhos do pensamento hebraico. Mas e guardar? O que significa guardar? Guardar também tem essa mesma ideia. Feliz é aquele que guarda no seu coração, aquele que obedece, aquele que aceita a Deus ao ouvir as palavras da profecia. Olha o que Jacques Ducan diz na página 13 do livro. O livro do Apocalipse visa conduzir-nos à entregar nossa vida a Deus, para fazê-la no tom com as coisas que nela estão escritas. Então, quando João diz, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, ele está querendo dizer, bem-aventurado aquele que compreende, aquele que entende, aquele que obedece, aquele que entrega a sua vida a Deus. Jacques Ducan afirma que o livro do Apocalipse tem uma estrutura de menorá com padrão de 7 vezes. No Antigo Testamento, a menorá era o candelabro que ficava no templo. O candelabro tinha 7 lâmpadas que iluminavam. No Apocalipse, há 7 ciclos de visões, que são visões paralelas e simultâneas, assim como acontece em Daniel. Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8 apresentam 3 visões que falam do mesmo assunto, que são os impérios mundiais, ou seja, há uma recapitulação dos mesmos eventos através de 3 visões em Daniel. Isso nos ajuda a compreender melhor as profecias em Daniel. No Apocalipse acontece a mesma coisa. Há 7 ciclos de visões. Em cada novo ciclo, nós vemos uma compreensão melhor desses eventos que se cumprem ao longo da história. Jacques Ducan afirma assim na página 15. Nossa interpretação dessas visões, que são em 7 ciclos, elas devem, contudo, levar em consideração essa forma literária de repetição e intensificação, ou seja, há uma interpretação recapitulatória no livro do Apocalipse. Cada novo ciclo de visão lança mais luz sobre o cumprimento profético, ou seja, isso é uma repetição para que nós compreendamos melhor a profecia. E cada um desses 7 ciclos de visões, todos eles têm uma ligação com o templo judaico. Há elementos, símbolos, todas as visões estão relacionadas com o templo judaico. E também com as festas judaicas. Então, para entendermos melhor o livro do Apocalipse, seguindo a sua estrutura, precisamos compreender, precisamos estudar
as festas judaicas, todos os rituais que aconteciam no templo lá no Antigo Testamento. Assim, iremos compreender melhor o livro do Apocalipse. Para Jacques Doucan, o Apocalipse se divide em duas seções principais. A primeira seção ele chama de Histórica Terrestre, que é a primeira parte do livro, que são visões proféticas referente à época de João até a segunda vinda de Cristo. A segunda seção do livro do Apocalipse ele chama de Escatológica Celestial. Essa segunda parte é da época do advento de Cristo até a descida da Cidade Santa e a consumação final. Qual é a forma de interpretar o Apocalipse mais antiga que existe? Segundo Jacques Doucan, é o método histórico-profético. Essa forma era utilizada por Irineu de Lyon no segundo século. E essa forma foi mantida até os nossos dias. Irineu de Lyon ele foi discípulo de um dos pais da igreja cristã chamado Policarpo. Policarpo ele se encontrou pessoalmente com João. Ele conheceu João, o escritor do Apocalipse, que teve as visões do Apocalipse. E Irineu de Lyon ele cria no método histórico profético, ou seja, as profecias vão se cumprindo ao longo da história. Os reformadores do século XVI, como Martinho Lutero e outros, eles acreditavam no método histórico profético. Então, esse é o método mais antigo e o mais seguro para se compreender o livro do Apocalipse. E Jacques Doucan, ele conclui essa primeira parte que estou analisando com a seguinte afirmação na página 15. A natureza, propósito e a forma do Apocalipse indica que este livro misterioso não foi designado para ser amedrontador e estranho, mas em vez disso é uma revelação clara para as nossas questões e acalma nossos medos sobre o futuro. Ou seja, o Apocalipse não é para nos deixar com medo. Pelo contrário, o Apocalipse é para nos dar segurança. A sua forma, a sua natureza tem como objetivo revelar a Deus e a sua vontade para nós. Que nós possamos crescer no conhecimento do livro do Apocalipse, um livro muito importante para os dias em que vivemos. Que Deus te abençoe e que possamos seguir firmes nesse propósito de estudar o livro do Apocalipse.